Mais uma vez, bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos, por gentileza, abrir nossas Bíblias no livro 2 dos Reis. Capítulo 19. Livro 2 dos Reis, capítulo 19, do verso 20. Vamos ler alguns versículos aos quais eu citarei. Existe uma gama muito grande de documentação e não será possível ler muito texto, para não tomar tempo da mensagem. 2 Reis 19, verso 20, assim nos diz: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu ouvi a tua súplica a respeito de Senaqueribe, rei da Síria. Esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e te escarnece. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de ti. A quem afrontaste, contra quem blasfemaste. Contra quem levantaste a voz e ergueste os olhos com arrogância contra o Santo de Israel. Agora vamos aqui para o verso 32, do mesmo capítulo 19, verso 32. 2 Reis 19, 32. Portanto, assim diz o Senhor, acerca de ti, acerca do rei da Síria: ele não entrará na cidade, nem lançará flecha alguma contra ela, não enfrentará com escudo, nem construirá morros de ataque ao redor dela. Ele voltará pelo mesmo caminho por onde veio, mas não encontrará nesta cidade, diz o Senhor, porque eu defenderei essa cidade para livrá-la, por amor de mim, por amor de meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e feriu 185 mil no acampamento dos assírios. Quando os assírios se levantaram pela manhã, lá estavam todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu, voltou para Nínive, onde ficou. Quando ele estava adorando no templo ao seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esaradom reinou em seu lugar. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos revela. Muito obrigado por esta palavra que o Senhor nos envia num período onde estamos, meu Deus, tanto que perplexos, um tanto apreensivos, meu Deus, porque estamos vendo o mundo sendo acometido por uma doença, por uma enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse vetor chinês, Pai Santo, possa, assim como a Síria, ser derrotado pelo poder da Tua palavra, da Tua ordem. Envia os anjos, Pai Santo, e afugenta, em nome do Senhor Jesus, toda a enfermidade, toda a perplexidade, toda a angústia, meu Deus, que essa doença tem causado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, te pedimos, acalma o nosso coração, os nossos corações. Constrói em nós alicerces firmes na Tua palavra, diante da revelação que nos foi entregue nessa manhã. Que possamos confiar que o Senhor nos guardará, independente do que acontecer. Tu és o nosso verdadeiro alimento. Tu és a nossa verdadeira provisão. O Senhor é o nosso pastor e nada não nos faltará. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, do Deus Altíssimo. Em Ti esperamos, Senhor. Nos guarda nesta manhã, nos livra do mal, nos livra das armadilhas. Proteja as igrejas, meu Deus, das armadilhas, meu Deus. Porque sabemos, meu Deus, muito bem qual é o intento, meu Deus, dos inimigos da igreja. É fazer a igreja retornar para a clandestinidade e ser vista como uma organização subversiva, como era no princípio, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essas tramas caiam por terra,
e que o povo de Deus possa prevalecer, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos, mas ao mesmo tempo confiamos que a tua soberana vontade está no controle, e assim a tua igreja, a remanescente cristã Filadélfia, se submete à tua vontade permissiva. Glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus, glorificamos o Santo Espírito. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos vivendo uma época em que o cristianismo está sendo bombardeado, mecanismos legais já foram elaborados há muito tempo atrás em alguns documentos que eu, como historiador, já tive a oportunidade de contemplar e ler. Há muito tempo vem se preparando armadilhas contra a Igreja de Cristo para impedir o seu crescimento. Vemos que numa época como essa, em que foi disseminado esse vírus chinês, ou melhor dizendo, esse vetor chinês, vemos que já estavam sendo ali preparadas formas de perseguição por impedimento de lei do Estado, para que as igrejas não pudessem mais se reunir nos templos e assim, de certa forma, impedir a disseminação do Evangelho, a congregação dos santos. Algo terrível, porque este é o intento de Satanás, impedir que os cristãos venham a congregar, porque a igreja é luzeiro neste mundo. As igrejas têm que ficar com as portas abertas para receber a todos, para que venham receber a oração, para que venham receber a exposição do Evangelho. Eu não sou muito a favor que se pregue em praças públicas. Sou mais a favor, já que hoje existe uma Constituição e todos os credos religiosos, o Brasil é uma nação laica, não existe um credo religioso fixo que vai conduzir a nação brasileira, mas uma coisa bem certa, dentro da liberdade de uma nação laica, nós temos o direito e a liberdade de culto. Todos nós somos iguais perante a lei e todos os credos religiosos têm que ser respeitados. A preocupação de muitos aí, à esquerda, que são contra o cristianismo, é de logo de início já cercear a congregação dos santos, dos cristãos, com o intuito de certa forma de minar a fé daqueles que estão engatinhando na fé. Mas o Senhor vai trabalhar, eu tenho certeza. Assim como o Senhor aparecia, o Senhor Jesus aparecia lá nas reuniões dentro das cavernas, em meio àqueles que invocam, em meio àqueles que estão debaixo de ditaduras islâmicas, dentro das casas, debaixo da ditadura chinesa, o Senhor Jesus vai manifestar o seu poder, porque Ele disse que não abandonaria a sua igreja. Ele enviou o Consolador. O Consolador está conosco. E Ele fala pela minha boca aqui e nos faz reafirmar as suas promessas, a sua palavra. Fiz questão de nessa manhã trabalhar aquilo que já vinha trabalhando ao longo de toda a semana. Desde segunda-feira eu já vinha trabalhando esse texto. Encontramos uma documentação muito vasta acerca do rei Ezequias, porque assim como o seu tetaravô Davi, ele foi um homem não que não pecou, mas ele buscou a reconciliação com o Senhor. Ele buscou colocar a sua vida diante do Senhor, promoveu reformas religiosas, ele buscou a interferência do Deus Altíssimo na sua gestão pública, ele buscou a presença do Senhor quando pecou, arrependido, e recebeu mais 15 anos de vida. Portanto, é muito importante que você tenha em mente e grave na sua mente, diante de uma época como essa, em que nós estamos passando, onde a igreja será perseguida, e supostamente, diante da terrível peste que vem e acomete a vida dos incautos, dos despreparados, nós estejamos preparando as nossas almas, preparando a nossa casa para a vinda do Senhor. Presta atenção no versículo 20, quando o rei Ezequias adoece. 2 Reis 20, verso 1. Naqueles dias Ezequias adoeceu e ficou à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque não te recuperarás, mas morrerás. Jeremias, quando escreveu o livro de Reis, ele fez questão de usar um padrão. O padrão era o rei Davi,
Davi cometeu muitos pecados, mas Davi, como um homem segundo o coração de Deus, ele penitentemente, arrependido dos seus pecados, buscou reconciliação e continuou, manteve firme a sua vida como um grande adorador, alguém que louva a Deus, alguém que adora, exalta a Deus em tempo e fora de tempo. Davi sempre foi assim. Então, Davi é o referencial dentro do livro de Reis para trazer, para demonstrar para toda a descendência de Davi, visto que havia uma promessa sobre a casa de Davi: estabelecerei sobre a linhagem de Davi uma perpetuidade, uma linhagem eterna, pois foi da linhagem de Judá, de uma judia, que veio a nascer o Senhor Jesus, que impôs um reino eterno sobre as nossas vidas. E vemos então que o rei Ezequias, ele se enquadra dentro desses reis que olhavam para Davi e copiavam. Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus o Senhor. Então os reis tinham que procurar ser como Davi, ser adorador como Davi, para serem fortes guerreiros, para serem admirados pelo seu povo, e o seu povo assim reconhecer e dizer: esse verdadeiramente é neto de Davi. Olha como ele governa o povo, olha como ele conduz o rebanho de Israel, ele mantém congregado o povo diante do Senhor. Veja como ele organiza, ele quer que o povo adore, o povo esteja diante dos sacerdotes, oferecendo sacrifício, buscando a orientação de ensino na lei do Senhor, nos profetas. Então, Ezequias buscou tudo isso, mas Ezequias cometeu alguns pecados. Alguns historiadores acreditam que o capítulo 20 aqui, ele antecede ao capítulo 18, 19 do livro de Reis. Estes fatos ocorridos aqui, quando Ezequias fica doente, por conta do seu orgulho, por conta da sua ostentação, levou ele a ficar doente. Então aqui os fatos antecedem. Nós vemos que Ezequias começou muito bem o seu governo. Como eu disse, ele aí no versículo capítulo 18, ele observou a queda de Samaria, que era a capital das 10 tribos do norte, e ele percebeu o sincretismo religioso. Israel se afastou do Senhor, cultuou os ídolos, se prostituiu com os ídolos, adulterou contra o Senhor, pois havia um casamento em Israel. Israel era casado com o Senhor e era esposa que não podia adulterar com outros deuses. E ele, percebendo tudo isso, ele propôs uma reforma religiosa. Ele retirou todos os postes ídolos, que são os obeliscos que podemos ver em todas as grandes capitais até os dias de hoje, Existem muitos pagãos que fazem questão de erigir os seus obeliscos, os seus postes ídolos. Até mesmo dentro do Vaticano, lá na Itália, tem um obelisco. Dentro da Igreja Católica tem um obelisco. Então Ezequias manda derrubar todas aquelas colunas que ofendem ao Deus Altíssimo, o único Deus. Derrubou até uma serpente que era cultuada, Neustã. Lembra quando o povo estava em rebeldia e foi picado por serpentes? Moisés erigiu uma serpente de metal e disse: todo aquele que olhar arrependido de sua rebeldia e crer no Deus de Israel, diante da serpente será curada. Moisés não quis que o povo cultuasse aquela serpente. Deus queria que Israel se olhasse para aquela serpente e lembrasse: se vocês continuarem rebeldes, vocês vão ser mordidos por Satanás, que é a serpente. A serpente, aquilo representava o mal que envenena o homem quando ele está em rebelião. Mas os judeus não compreenderam, continuaram cultuando o Deus serpente. E bem sabemos por meio de Apocalipse capítulo 12, verso 4, se não falha a memória, está lá dizendo que a antiga Satanás que enganou Eva é a antiga serpente, que também é o dragão, que quer devorar a igreja, que quer devorar o povo de Deus. Então Ezequias, quando começa o seu governo, ele consegue detectar em meio ao seu povo esses focos de idolatria. Note que eu falei: põe em ordem a tua casa. Diante da iminente vinda do Senhor, diante da crise que acomete as nossas vidas nos dias de hoje, nós temos que parar com uma introspecção às nossas vidas. A porta da igreja está fechada, mas você tem que cultuar dentro da tua própria casa hoje e buscar dentro de si o que está errado dentro da minha casa.
Essa semana, por meio da minha esposa, eu tive uma notícia de que a Netflix vai oferecer um pacotão aberto de todos os filmes para que quem não estiver trabalhando por conta da crise de saúde, por causa do vetor chinês, né? As pessoas ficarão em casa assistindo todos os filmes da Netflix. Com a indústria do entretenimento satânica, né? Então imagina, ao invés das pessoas estarem procurando o que está de errado dentro da minha casa, não, a pessoa vai ficar na sala assistindo filme da Netflix. Diante dessa exortação, nós cristãos temos que parar para uma introspecção das nossas vidas. Olhar para dentro de nós mesmos e, assim como o rei Ezequias, subir aos montes, olhar dentro do quarto, olhar dentro da sala, na cozinha, no banheiro, dentro da nossa intimidade interna, aquilo que só Deus pode perscrutar, e assim questionarmos ao Senhor: Senhor, há o mal dentro de mim? Existem obeliscos aqui dentro? Existem objetos de idolatria na minha vida? Senhor, me ajuda a tacar isso no fogo agora. Me ajuda a queimar essa coisa maldita, o anátema agora. Eu quero queimar e jogar todo esse lixo para ser queimado e assim no esquecimento buscar em arrependimento a tua face, a comunhão contigo. Então é muito importante fazermos isso. O rei Ezequias, como eu disse, ele começou muito bem. E quando ele começou a ser aclamado pelo povo e começou a ostentar riqueza, automaticamente ao redor dele, os outros povos começaram a sentir inveja. Então imagine que naquela época tinha alguém que era da descendência e que jamais se imaginava que um dia haveria de sentir tanta inveja ao ponto de tomar aquilo que os seus irmãos, os seus parentes conquistaram. Eram os assírios. Os assírios, que aqui está sendo dito no capítulo 19, que nós vemos que estavam ameaçando sitiar Jerusalém, já haviam destruído as 10 tribos do norte no ano 722, é alguém que veio para pilhar e saquear a nação de Israel. A reforma religiosa que ele produziu no início do seu governo fez com que ele prosperasse. Toda vez que você obedece, que você dá a Deus o que é devido, quando você vive em obediência, fazendo o que é correto, você vai atrair para a tua vida a prosperidade em tudo que você faz. Mas quão terrível é quando você atinge essa prosperidade e você não reconhece que foi Deus que te deu saúde e que Ele abriu as portas para você conquistar. Ele colocou você naquela posição estratégica dentro daquela empresa ou num órgão público. Deus abriu portas para você, como diz o texto da igreja de Filadélfia. Colocou você em situações. Foi uma porta que Deus abriu, um estágio, um tempo que Deus abriu para a tua vida, para você estar ali administrando a sua vida, em temor ao Senhor. Mas se você não reconhecer que foi Deus que te abriu a porta, e você se orgulhar como o rei Ezequias, você poderá ser acometido de uma enfermidade. Quão terrível é, né? Vemos alguns pastores que conseguem ministérios grandes. Eu conheço alguns nomes de alguns pastores, que eu não vou estar citando o nome aqui, começaram pequeno, adquiriram ministérios grandes de 2.000, 3.000 pessoas, catedrais enormes. De repente o cara joga tudo para o alto e troca a mulher e pega uma mulher mais jovem, da idade da filha dele, né? Abandona tudo, porque se esqueceu que foi o Senhor que abriu a oportunidade, abriu a porta e concedeu a oportunidade. Quão terrível é, e o rei Ezequias caiu nessa situação, ao ponto de ser acometido com uma terrível enfermidade. E aí que o profeta já vem a ele dizendo: põe a tua casa em ordem, né? E aí eu não vou entrar nesse texto aqui, eu vou deixar para o domingo que vem, porque é muita documentação. É aí que depois Deus usa o mesmo profeta que entregou essa palavra, para que eles, entendendo que ele voltaria-se para Deus em arrependimento, lhe é recomendado uma pasta de figos a ser feita, e Deus faz um milagre maravilhoso. Faz o relógio do sol de Acaz retornar ao contrário. É muito comum nós vermos o relógio avançar para a direita, né? E avança, e aí Deus oferece ali um milagre espetacular, ao ponto de deixar os astrônomos caldeus impressionados. Eles vêm, Merodach e Baladã vêm visitar o rei Ezequias por conta deste milagre. Poxa, que coisa estranha, eu sempre admirei o sol aqui, mas o sol, ao invés de estar avançando
para o lado do oeste, o sol está avançando para o leste, para o local onde nasce. Ficaram espantados de ver. E bem assim o Senhor faz esse sinal para confirmar que o rei Ezequias haveria de ser curado, e o Senhor lhe concede mais 15 anos de vida. Então, observando a vida de Acaz, o que fazer nos períodos das grandes calamidades? O que fazer diante dos períodos de grandes calamidades? Vemos que a ordem do Senhor nessa manhã é colocar a nossa casa em dia. Então todo aquele que é colocado numa posição, todo aquele que é colocado em local de comando, dentro daquela empresa que você sempre sonhou, nunca se esqueça do Senhor. Foi o Senhor que te deu oportunidade. E o rei Ezequias começou muito bem, porque ele olhou para Samaria, para os seus irmãos. A cidade de Samaria era muito mais rica e próspera que a cidade de Jerusalém, ao qual ele haveria de governar. Mas ali ele conseguiu detectar: Israel caiu porque os reis, de certa forma, conduziram o povo de forma errada. Quando olhamos para a dinastia de Jeroboão, o primeiro rei de Israel, depois do cisma, em 931 a.C., ele com ciúmes e com medo que Israel voltasse para o reino de Judá, ele ali colocou os demônios para serem adorados, 2 bezerros, o mesmo bezerro que enfureceu Moisés, ao ponto de fazer Moisés quebrar as tábuas da lei com o decálogo. E percebendo isso, ele disse: não, eu não quero isso. Eu não quero que os judeus, o meu reino de Judá, a Judéia, venha cultuar bezerros, e nem poste ídolo, e nem cultos licenciosos de adoração aos demônios. Não, vamos fazer uma varredura e vamos extirpar culto à serpente, a Satanás. Em hipótese alguma, eu não quero nada de Satanás dentro da minha casa, no meu reino. Ele começa a fazer essa varredura. Está aí no capítulo 18, né? Veja, do verso 1 até o versículo 8 aí, né? E aí Deus vai lhe dando poder, conforme ele vai agindo com obediência, Deus vai lhe dando vitória até sobre os inimigos. Os filisteus mais uma vez foram derrotados agora pelo neto de Davi, o rei Ezequias. E nessa época aí, o rei Ezequias pode contemplar. Aqui é a época do ano 722. No verso 18, 9, ó. Salmanasser, rei da Síria, atacou Samaria e a cercou no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Presta atenção no versículo 10. Passou 3 anos, ele a conquistou. Samaria, capital de Israel, foi conquistada no 6º ano de Ezequias, que era o 9º ano de Oséias, rei de Israel. Você já parou para pensar que coisa terrível? Os assírios, que eu disse que eles tinham um grau de parentesco com Israel, né? Fizeram um cerco terrível na cidade de Samaria. Imagine que uma cidade-estado, conforme ela vai crescendo, há uma necessidade de atender as demandas. As pessoas querem alimentos, as pessoas querem vestes, as pessoas querem... há uma necessidade de se oferecer condições de vida e subsistência para aquela cidade. Então, por isso, o Império Assírio começou a pilhar as cidades-estados, as outras nações, para atender as demandas do crescimento da sua nação. E a gente vê aqui que Samaria, capital de Israel, tinha muita riqueza. Como eu disse, era a cidade até mais próspera que Jerusalém. E aí nós vemos que, a princípio, Samaria tentou resistir. Mas quando não conseguiu mais resistir, pagava pesado tributo. Uma demanda tremenda de ouro e prata era transferida para os cofres da Síria, do Império Assírio. E é terrível, né? Você já caiu na mão de um agiota? Não é terrível? Você já caiu na mão do agiota legalizado do banco? Quando você vai lá e pede dinheiro emprestado, você já vai imaginando, né? Que o dinheiro de um banqueiro, ele vale mais que o dinheiro que você tem no bolso. Às vezes você tem 100 reais, 1.000 reais aí no seu bolso, vai pedir 1.000 reais emprestado para um banco, né? Principalmente quando, pela lei da oferta e da procura, o dinheiro tem mais valor, né? Então você vai pedir dinheiro emprestado para o banco, nossa, você acaba empobrecendo, porque você vai trabalhar para pagar juro. E coisa terrível, se você não pagar, vai sujar seu nome. Então, primeiro,
A Síria, como agente de Satanás, enfraqueceu Samaria. E quando Samaria já não podia mais pagar tributo e não tinha mais apoio nem de seus irmãos judeus, ela foi sitiada. É aqui que eu quero chegar. Cercou por 3 anos. A palavra de Deus fala lá em Daniel, fala do período de grande tribulação, né? De uma última semana que da profecia ainda não se cumpriu, e ele fala de tribulação e de uma grande tribulação. 3 anos e meio de tribulação e mais 3 anos e meio de grande tribulação, que é a última semana da 70ª semana de Daniel. Algo interessante que esse cerco que a Síria impôs sobre Jerusalém durou 3 anos e meio. Imagine uma cidade cercada por um exército fortíssimo. Nós acabamos de ver ali em 2 Reis 19 que o exército assírio tinha à disposição 185 mil soldados. Imagine tranqueiras, armas de guerra cercando Samaria, e durante 3 anos e meio ninguém entra e ninguém sai. Então o exército que cercava uma cidade, ele já sabia: nós não vamos precisar nem usar espada, nós não vamos precisar matar ninguém, eles mesmos vão se matar lá dentro de fome. Eu vou poupar os irmãos de descrever a destruição que foi causada nesse período, mas para que você possa ter uma ideia, as mães comeram seus próprios filhos. Então imagine que esse período que nós estamos vivendo hoje, eu não quero alarmar você, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, tá? Então você vê que tem pessoa que fica alarmada, né? Corre para o supermercado, vai lá comprar trocentos fardos de papel higiênico, estão estocando comida dentro de casa. Será que eles conseguem estocar comida para 3 anos e meio? 3 anos e meio, né? Algo terrível. Na Venezuela não tem mais cachorro nem gato. Eu vi uma imagem que eu fiquei chocado. Gente entrando dentro do zoológico para comer os animais. Irmãos, a coisa é séria. Como historiador, eu te falo de histórias terríveis. Quando houve a grande revolução cultural na China, Mao Tse Tung matou 70 milhões de pessoas de fome. De fome. Aí você pergunta, por que os chineses comem morcego, bandolim e animais que jamais a gente colocaria na boca? Porque temos a palavra de Deus que nos orienta que não podemos comer sangue e nem animais imundos, né? Aí você fica chocado, mas o povo chinês aprendeu a comer esses animais devido aos seus ancestrais que para sobreviverem comeram morcegos. Então você vê que diante da grande calamidade, né, que Samaria foi acometida, eles ficaram 3 anos e meio, foi algo terrível, a cidade foi toda pilhada. Isso se tornou uma espécie de referencial, né? Samaria, que ostentava riqueza e poder, isso era usado no discurso de Rabzaké quando ele vier afrontar o povo de Deus. Vocês confiam no Deus de vocês? Vocês acham que o Deus de vocês poderá salvar vocês da Síria, do Império Assírio? Eu destruí Samaria. Eu destruí Samaria, matei todos de fome e roubei todos os seus tesouros. O Deus de vocês aí de Israel poderá salvá-los? Então não tenha medo do problema, por maior que seja ele diante dos seus olhos, você não possa mensurá-lo, nem calcular a sua dimensão, nem o prejuízo que você tomou na sua conta bancária. Perdi tudo. O Deus que você serve é maior. Nem só do pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Come essa palavra, porque você vai precisar dela. Então vemos aqui que o rei Ezequias, ele se inspirou, ele olhou ele estava atento aos acontecimentos ao seu redor. E ele dizia, o meu reino não vai ser um reino fracassado. O meu reino, a minha administração, não será uma administração fracassada. Israel não cultuou a Deus. Veja o que está dizendo no verso 12 aí. Porque eles não obedeceram à voz do Senhor seu Deus, mas quebraram sua aliança, não dando ouvidos nem praticando tudo quanto Moisés, servo do Senhor, havia ordenado. O que Moisés disse lá? Israel, quando Israel passou pelo Mar Vermelho, Israel se batizou. Quando Israel estava diante do Monte Sinai para receber o Decálogo,
houve um casamento, assim disse o profeta Oséias. Mas o que aconteceu, né? Deus entregou a lei e o povo, sim, nós vamos ser fiéis. Vai ser fiel mesmo? Eles não aguentaram 50 dias, cultuaram os bezerros, tiraram a roupa, se embriagaram e se prostituíram. Não tinha nem 50 dias que haviam sido emancipados da terra do Egito, de um cativeiro de 400 anos. Se esqueceram de tudo e já adulteraram com os demônios, com os deuses cabeça de boi, com os ídolos. Né? Então, o rei Ezequias está atento a isso. A aliança, ó, Israel não foi fiel, mas Judá, sob o meu comando, vai ser fiel. Nós não vamos ser derrotados. Nós obedeceremos a lei para que nós possamos ser cabeça e não cauda. Se vós obedecerem os estatutos e os mandamentos que hoje eu vos ordeno, vocês serão cabeça e não cauda. Vou abençoar o vosso gado, vou abençoar a vossa fonte de renda, vocês vão ser prósperos. Se você lá no passado já plantou, se você lá no passado semeou, na hora da crise você tem gordura para queimar. Olha que coisa bonita. O Donald Trump é um presidente que eu sou fã. O que ele fez, né? Ele abençoou Israel, vai colocar a embaixada dele, já está construindo a embaixada em Jerusalém, reconhecendo que a cidade amada pertence ao povo de Deus. Ele abençoa o povo de Deus. De sexta-feira ele dobra o joelho, os evangélicos entram dentro do gabinete, põem a mão na cabeça dele, ele de joelho e olham a vida do homem. Você sabe quanto o presidente Trump já gastou na época de crise por conta do vetor chinês? 1 trilhão e lá vai cacetada, e vai emprestar dinheiro para o mundo e vai tornar os Estados Unidos mais rico do que já era antes. Com certeza ele vai ser eleito para horror e inveja dos chineses que queriam derrotar e impedir a sua reeleição. Então é muito importante você, como cristão, aprender isso. Que quando você está investindo no reino de Deus, a pessoa fica rindo de você. Ah, você está investindo isso no culto de domingo, privando a sua vida, se abstendo de viver conforme a carne, se abstendo de fazer tanta coisa que você tem liberdade para fazer. Quando você ficar velho, você não vai poder fazer isso. Não, você está plantando lá atrás. Você está plantando. Você está guardando no cofre de Deus. E quando vier a crise, você tem gordura para queimar. Se abre o celeiro. Isso é um princípio da economia. O que José fez, né, quando se tornou primeiro-ministro? Primeira coisa, Faraó, construa grandes